Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança verdadeiramente está em Jesus, o nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Os irmãos podem assentar, fiquem à vontade. Nós estamos nas terças-feiras fazendo o estudo na carta de 1 Coríntios. Na semana passada foi falado sobre maturidade cristã. Aqueles irmãos que não puderam acompanhar, este estudo está no Facebook da igreja, no canal da igreja no YouTube também. Você pode acessar lá que terá este conteúdo e outros que por certo abençoarão a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança e atitude de servo. E nós vamos tratar alguns tópicos dentro deste assunto. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 3, versículo 16. Nós vamos ler até o final do capítulo 3 e depois vamos ler também no capítulo 4, do verso de número 1 ao verso 5. Uma leitura um pouco mais extensa, mas que se faz necessária para uma melhor compreensão do texto bíblico. 1 Coríntios 3, 16, diz assim a palavra do nosso Senhor. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Senhor, nos abençoa através da exposição da Tua palavra. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, como foi falado no último estudo, a igreja de Coríntios, ela estava tomando um rumo contrário
aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Eles começaram, de certa forma, a se desviarem do propósito de Deus. Então o Senhor vem e usa o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para falar com eles, a fim de que eles retornassem para o propósito de Deus. E nós vemos que isso é algo maravilhoso, porque Deus, Ele sempre fala ao coração do homem, para que o homem ele não se desvie do seu propósito. A igreja de Coríntios, ela estava com um problema muito sério. Eles começaram a dizer: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Isso trouxe algo para a igreja que é abominável diante de Deus. Isso começou a trazer uma divisão dentro da igreja de Cristo. Meus irmãos, e o corpo de Cristo, ele não pode de forma alguma estar dividido. O corpo de Cristo, como já diz, é um corpo só, é um corpo que precisa estar unido, porque é nessa união, é nessa comunhão dentro deste corpo que existe uma operação profunda do Espírito Santo em favor dos membros deste corpo. Um corpo dividido, ele passa a não ter essa operação do Espírito na vida dele, porque o Espírito Santo, ele não tem concordância com divisões. O Espírito Santo, ele não tem concordância com discussões, com coisas dessa natureza. Então o apóstolo Paulo, ele começa a instruir essa igreja, pois eles estavam dando muita ênfase no individualismo. A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito individual. Muito se fala sobre direitos individuais, sobre questões de separações, de divisões. Meus irmãos, mas à luz da palavra, isso é algo que não agrada a Deus. Isso não vem da parte de Deus. Quando Jesus ele entrega a sua vida por nós, ele estava dizendo que nós passaríamos a ser o seu corpo, um corpo só, um só espírito. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E este corpo que somos nós, e juntamente em igreja formamos este corpo ele é sagrado. A igreja ela é sagrada diante de Deus. É isso que fala no versículo 17. Há uma orientação, uma exortação aqui do apóstolo Paulo dizendo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que é vocês, é sagrado, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja é sagrada, e o Senhor ele ama e ele zela pela comunidade como um corpo só. Ninguém consegue ser corpo de Cristo sozinho, mas quando nós estamos juntos, apesar das diferenças, nós conseguimos nos tornar um só em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E isso exige de nós algumas coisas que às vezes não são fáceis. Paciência, porque há diferentes modos de pensamento, diferentes criações, entendimentos. Então é necessário paciência, compreensão. Só que nós observamos, por outro lado, que nós temos dentro do corpo ajuda, nós temos oração pelas nossas vidas, nós temos aqueles que nos ajudam a levar as nossas cargas, como a palavra do Senhor ensina. Existem lutas nas nossas vidas que nós não vencemos elas, não passamos elas sozinhos, mas quando nós estamos agregados neste corpo, há uma operação do Senhor onde Ele envia pessoas que nos ajudam para vencermos essas lutas, para vencermos estes momentos na nossa vida. Então nós vemos aqui na primeira parte deste estudo a importância da comunidade cristã. Que nós saibamos disso todos os dias, que a igreja ela é sagrada, a igreja é santuário de Deus. Ninguém pode dividir a igreja, mas pelo contrário, nós temos que trabalhar juntamente para a união do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? De uma outra parte, nós vamos falar aqui de algo que também estava acontecendo, que era o problema que eles estavam se gloriando nos homens. Quando eles começavam
a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eles estavam dando certa glória a estes líderes. E o Senhor diz que isso não era sábio, não era o que eles deviam fazer. Paulo vem e dá uma orientação sobre a sabedoria de Deus e a diferença que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E Paulo fala que a sabedoria do mundo, ela não tem valor para o corpo de Cristo. É bom ter conhecimento? É muito bom, é necessário, mas, meus irmãos, conhecimento e sabedoria humana não gera relacionamento com Deus, não gera experiências com o Espírito Santo. E eles estavam entrando numa situação, porque naqueles dias ali, haviam muitos intelectuais, filósofos. Esses filósofos, eles iam para as praças, eles faziam longos discursos nas praças, falavam sobre questões da vida, e isso de certa forma estava começando a entrar dentro da igreja de Coríntios. E o Senhor vem, usa Paulo para que eles não permanecessem naquele rumo, não permanecessem naquela direção, porque não era aquilo. E o Senhor fala e mostra para eles a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Meus irmãos, vejam os irmãos, como a sabedoria de Deus, ela é diferente. No reino de Deus, o menor é o maior, e o maior é o menor. No reino de Deus, para você ganhar a sua vida, você precisa perdê-la. No reino de Deus, aquele que chora é bem-aventurado. Então vejam os irmãos que a sabedoria de Deus é totalmente diferente da sabedoria do homem. E esta sabedoria de Deus é que precisa estar presente na nossa vida, precisa estar presente no corpo de Cristo. Paulo então vem e entrega a eles uma orientação e fala para eles: não sejam enganados. O verso 18, não sejam enganados por essa sabedoria, não se deixem levar por essa sabedoria. Aí Paulo vem e usa uma expressão muito forte e diz: vocês devem tornar-se loucos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a palavra da salvação, a palavra da cruz de Cristo, é loucura para os homens do mundo, mas para nós é vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e Paulo continua orientando eles sobre a questão deles não se gloriarem, deles não depositarem a vida deles, a fé deles nos homens. E olha que Paulo era um que eles estavam tomando partido, mas ele mesmo fala: olha, o corpo de Cristo não está dividido. Os homens, eles são falhos. Os homens têm suas limitações. Quem é perfeito é Jesus. E Paulo diz a eles, para eles também não tomarem esse rumo, não irem para o lado de exaltar o homem, mas exaltarem a Cristo, se gloriarem tão somente na cruz de Cristo. Meus irmãos, é muito bom ter líderes sérios, comprometidos com a causa de Cristo, fiéis, honestos à palavra. É muito bom isso é motivo de glorificação ao Senhor, porque estes líderes são levantados por Deus e são colocados à frente da igreja como um presente de Deus. Assim como Paulo estava ali, Paulo era um presente de Deus para aquela igreja, porque ele estava ali orientando eles, para eles não se desviarem, não perderem o foco. É muito bom ter líderes assim, e nós aqui em particular podemos glorificar a Deus por esta bênção que nós temos, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, que são homens, pessoas sérias, comprometidas com a palavra. Meus irmãos, esses líderes, Paulo estava dizendo, são presentes de Deus para a sua igreja. Eles pertencem à igreja, e não a igreja pertence a eles. Então havia uma diferença. Paulo orienta eles sobre isso, porque para eles se gloriarem tão somente na cruz de Cristo, como diz aqui a palavra do Senhor em Gálatas 6,14, ela nos diz assim:
Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Então ele fala, nós devemos sim nos gloriar, mas na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, comprou o nosso direito à salvação, a nossa bênção, a nossa esperança, como o louvor que nós cantamos aqui. A nossa esperança está em Jesus, está em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua dizendo, no verso 21, ele fala algo muito interessante para aquela igreja, porque às vezes nós nos preocupamos com muitas coisas na nossa vida, mas o que Paulo fala aqui é algo que traz para nós conforto, traz descanso. Ele começa dizendo, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. O Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. Ele continua dizendo, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, líderes que o Senhor deu para a sua igreja como um presente. Seja o mundo que o Senhor nos deu para habitar, para nós nos deleitarmos, estudarmos, conquistarmos. Seja a vida como um dom diário de Deus, como uma preparação para a eternidade. Seja a morte, para pôr fim ao nosso sofrimento e para nos conduzir ao céu. Seja o presente, que são as providências diárias do Senhor, o cuidado, a direção do Espírito, o consolo. Seja o futuro, a vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, o dia do julgamento, o céu e a vida eterna. E ele termina esse versículo dizendo, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos propriedades de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Ele deu a sua vida por nós, e Cristo de Deus, louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo continua dizendo àquela igreja, ele finaliza essa parte aqui, falando sobre o trabalho do ministro. Quando nós vemos a palavra ministro na nossa língua portuguesa, ela se refere ao primeiro escalão do governo. É uma posição de autoridade, de destaque, de status, proeminente. Mas, quando Paulo ele usa a palavra aqui, no original, no grego, é a palavra huperetes, que se refere a um remador das galés, das partes mais baixas do navio. Este remador, além de tudo, ele era um escravo, sentenciado à morte, mas antes dele morrer, ele deveria prestar um serviço. Então ele estava ali remando nas partes baixas, acorrentado, com os pés ali presos nas correntes. Aqui ele está se referindo então a uma pessoa muito simples, mas esta pessoa, ela tinha um dever, ela tinha um trabalho a realizar. Assim são os ministros de Cristo. São pessoas que têm um trabalho a ser realizado. E independente das dificuldades, esse trabalho deve ser realizado. Independente das situações, das condições, o trabalho precisa ser realizado. Meus irmãos, então, os ministros de Deus, os ministros de Cristo, eles têm essa função, os obreiros, a função de realizar um trabalho simples, mas realizar um trabalho, realizar este chamado, fazer este trabalho com fidelidade, com amor, com dedicação, exercer a liderança com muito amor, com muita humildade. Assim, Paulo fez, ele deixou este exemplo. Ele era um homem eloquente, ele era um homem que tinha uma retórica muito boa, muito usado nas mãos de Deus, mas quando ele vai fazer uma análise de si mesmo, ele diz que ele era o principal dos pecadores. Ele fala, olha, eu sou um homem miserável, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Então, havia sobre ele humildade, e a posição de ministro, de liderança, exige isso, exige humildade.
né? Exige que haja uma entrega de forma que Deus se agrade da nossa posição. E Paulo vem, orienta assim a igreja, fala a igreja de forma ali para que ela não se desviasse, para que ela não saísse daquilo que Deus já havia determinado para eles. E da mesma forma, o Senhor Deus, Ele nos orienta todos os dias, para que nós também não saiamos daquilo que é a direção dEle, daquilo que é a vontade dEle para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Amém.